Olá, tudo bem? Eu quero compartilhar algo bem íntimo da minha vida, da minha família, com você através desse vídeo. Quem sabe você conheça alguém que está passando pela situação que eu passei, ou até mesmo você, e eu venho falar através desse vídeo para que ele chegue até você de uma forma assim que venha ser libertadora, que te ajude a se libertar, a sair disso. Em 2024, janeiro de 2024, eu conheci o famoso jogo do tigrinho. E eu comecei a me prender nesse jogo. Na época, eu já trabalhava como diarista e o meu esposo de início falou: não dê prosseguimento a esse jogo porque não é de Deus. Como nós somos evangélicos, ele falou assim: como que você vai tirar dízimo de algo que é consagrado a demônios? Jogos de aposta online são jogos, como que você vai tirar dízimo de alguma coisa que você ganhar daí? Então, por favor, você não jogue mais, pare. E eu não dei ouvidos e eu continuei jogando. E conforme eu fui jogando, eu fui viciando nisso. E tudo que eu ganhava começou a ir pro jogo. Comecei a fazer apostas altas, porque conforme o valor alto que você apostava, quando eles te liberavam algum suposto ganho, o valor ia ser alto também. E foi assim que aconteceu e é assim que eles fazem para prender a pessoa naquele jogo. Ao mesmo tempo que eles liberam para você um valor, em um determinado momento eles começam a tirar de volta e aí você já tá viciado, o teu cérebro já tá viciado e você fica tentando buscar formas de recuperar esse valor que você viu ser consumido. Aí quando eu já não tinha mais condição de colocar dinheiro, às vezes eu ficava assim, tendo crises de ansiedade, eu tentava esconder dele. Como eu tinha limite de empréstimo assim alto no banco, limite de cheque especial, eu comecei a pegar do banco esses valores para fazer aposta. E mesmo eu vendo que estava sendo errado a minha atitude, eu já não conseguia mais me desprender daquele jogo. E eu volto a falar, eu tinha crises de ansiedade, eu começava a tremer, eu começava a suar, eu começava a passar mal. E enquanto eu não pegava o celular para jogar, aquilo não passava. Aí eu vou pegar aqui uma laranja para falar mais ou menos como que eu me senti. Imagine que eu estava dentro desse mundo. Eu me sentia presa aqui dentro. Eu sabia que tinha um mundo fora de mim, que eu não estava mais fazendo parte porque eu estava presa aqui dentro. E assim era a minha alma gritava dentro de mim, queria pedir ajuda, socorro, mas por vergonha, por medo, eu não conseguia. Eu me sentia como se eu estivesse dentro de um abismo escuro, que estava me puxando cada vez mais para dentro daquele abismo e eu não conseguia sair de lá. Chegou um determinado dia que eu precisei pedir ajuda para o meu esposo. E eu não sabia de que forma falar para ele, porque a essa altura já tinha se passado 4 meses e eu já estava endividada. E quando eu contei para ele, falei dos valores, ele ficou assim, chocado. Mas ele se propôs a me ajudar e ele até mencionou assim do conhecimento que eu tinha de pessoas que se envolveram com esse jogo e acabaram tirando a própria vida.
Mas nesse momento não adianta você tentar colocar na cabeça da pessoa, porque a pessoa sabe que ela tá errada, ela sabe das consequências, porém é algo assim diabólico, porque de certa forma você deu lugar para o inimigo. As vozes que te oprimem, que te prendem nesse jogo não são vozes de Deus, não são esperanças que Deus dá para você. Quando eu comecei a jogar e vi que supostamente ganhava dinheiro, eu pensei, não vai precisar eu continuar trabalhando. Eu pensei em viagens, eu pensei em ir na loja comprar coisas que eu não sou acostumada a comprar. Enfim, te dá uma sensação de que você vai ficar rica. E nessa época eu cuidava do meu falecido pai, que era renal crônico. E devido à doença e por ele não fazer o tratamento como deveria, ele estava definhando, estava ficando cada vez pior. E eu pensei, se eu continuar ganhando assim, eu não vou precisar trabalhar, eu vou ter mais tempo para ficar cuidando do meu pai, porque os dias que eu ia trabalhar eu deixava ele sob os cuidados da minha sogra. E foi tudo ilusão. E quando eu contei pro meu marido, ele falou, eu vou te ajudar, eu vou achar uma forma de você não ficar pagando tantos juros pro banco, porque o banco não pergunta se você tá em condição de pagar o que você pegou dele ou não, ele simplesmente cobra juros e juros altos. Mas aí o meu esposo falou assim, se você voltar a jogar, eu não vou pensar duas vezes, é divórcio na certa. Só que, passando 2 meses, eu caí na tentação de volta, porque eu pensei, eu não vou continuar trabalhando todos esses dias de diarista para pagar isso, para pagar algo que eu não vou ver resultado, né? E eu voltei a jogar. Aí quando chegou um determinado dia que ele falou, me passa o valor lá da parcela tal, era um valor alto. Eu falei pra ele, eu não tenho, porque eu tinha gastado tudo no jogo novamente. Aí ele falou, eu não acredito que você fez isso. Você jogou a nossa família no lixo. Aí a ficha caiu. Eu pensei, perdi tudo. Perdi o esposo, né? Já estava afundada em dívidas, com um pai doente para cuidar, uma filha de 3 anos, ela tinha 3 anos na época, uma filha de 3 anos para criar. O que eu vou fazer da minha vida? E ele estava determinado a dar prosseguimento no divórcio. Ele falou, eu não vou deixar você na mão, o que é teu por direito você vai ter, jamais vou abandonar nossa filha, mas não dá pra continuar com você. Aí, aquela noite, eu mandei mensagem pra algumas pessoas contando o que havia acontecido e pedindo oração. E eu lembro que eu passei a noite chorando e falando com Deus. No outro dia, depois de algumas conversas, ele falou que a gente poderia continuar, mas seria a última tentativa. Porque Deus tocou no coração dele. Ele me dá mais essa chance. Só que durante a noite, enquanto eu pensava o que eu ia fazer da minha vida, eu pensei, eu não tenho condição de continuar cuidando da minha filha, cuidando do meu pai. Eu vou sumir no mundo. Eu moro perto da BR, então eu subo ali na BR,
pego carona pra algum lugar e sumo do mundo. Deixo ela com ele, que ele vai cuidar bem dela. E alguém vai ter que se responsabilizar a continuar cuidando do meu falecido pai. Mas como esses eram os planos do inimigo e não os planos que Deus tinha pra minha vida, Deus entrou com a providência, tocou no coração dele, porque meu esposo é um homem de palavra, ele não volta atrás do que ele fala. E ele é muito pontual em tudo que ele fala. E te admiro por isso. Que está difícil pessoas assim. E aí, a partir de então, ele tomou algumas atitudes para me ajudar. O que eu ganhava ia para a conta dele. Ele sabia quanto que eu ganhava. Então, os Pix das minhas clientes, né, das diárias que eu fazia, ia para a conta dele. E quando eu pegava algum valor em espécie, né, em dinheiro, eu passava para ele. E ele se encarregava de tirar o dízimo do valor que eu ganhava e dava o dízimo para mim devolver na igreja, e ele pagava as contas. E ele também começou a monitorar o meu celular. É algo bem chato assim, mas foi o que me ajudou a desprender, a desligar a minha mente daquilo. Sem falar que a primeira coisa a ser feita é tomar uma decisão, uma atitude de buscar Deus. Porque nessa época eu não estava levando Deus a sério. Eu ia na igreja de vez em quando e eu não estava firme com Deus. E uma das coisas que ele me pediu foi que eu me afirmasse com Deus, para que Deus salvasse o nosso casamento, me libertasse daquele vício. E foi algo que eu fiz. Eu procurei uma igreja que me ajudaram e foi lá que eu senti que eu fui liberta. Através da oração do pastor, eu senti que eu fui liberta naquele momento. Porque aquela oração, ela começou a queimar da minha cabeça e foi até a planta dos meus pés. Eu senti como se um fogo tivesse descendo através da minha cabeça. E desde então eu me afirmei com Deus. E assim, conforme foi passando o tempo, eu fui trabalhando, fui pagando as dívidas, porém teve umas que o valor estava alto e eu fui deixando, como eu já tinha ido para o Serasa, então eu fui deixando até o momento que eles fizessem acordo comigo, né, fizessem proposta de acordo. E foi agora, nessa última quarta-feira, que eu quitei a última dívida desse maldito jogo, desse momento doloroso que eu passei. Só Deus sabe o que eu passei, porque no momento de tudo aquilo que estava acontecendo, da minha situação com o jogo, tinha a situação do meu pai, tinha a situação que eu tinha que trabalhar. E eu me sentia culpada porque eu queria cuidar dele, mas eu precisava trabalhar. Porque meu esposo não tinha como, né? E ele pagar algo que eu cometi, um erro que eu cometi. E até porque a gente já estava passando por um momento apertado. Então, assim, teve momentos da minha vida que eu falava: Deus, por que o Senhor não me tira desse mundo? Porque eu não aguento mais. E muitas vezes eu me jogava no chão e eu chorava igual criança, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo para que Deus me desse força, para que eu conseguisse vencer aquela situação. E graças a Deus, Ele deu força, me sustentou a minha família. Foram momentos difíceis para mim e para ele,
mas a gente superou e hoje a gente tá bem, graças a Deus. E nós havíamos combinado que depois que eu terminasse tudo isso, colocasse definitivamente um ponto final, eu poderia compartilhar esse testemunho. Porque eu quase perdi a minha família, tão sonhada família. Eu quase destruí o meu lar. A mulher sábia edifica, a mulher tola destrói. Um dia eu ainda quero ser como a mulher descrita em Tito, que ela é mestra, ela ensina as demais. Eu falo, eu ainda estou em processo, eu ainda estou aprendendo. Mas assim, quero abrir aqui um parênteses, que até foi meu esposo que me falou um dia. Veja a situação do teu pai. Teu pai já tá praticamente morto. Porque eu quero comentar do meu pai, porque meu pai era conhecedor da palavra. Eu tenho lembrança dele quando eu era criança, que ele saía de madrugada, pegava bicicleta, saía assim no clareado do dia, tava aquela geada. Antigamente geava bastante nela no interior, e ele ia trabalhar, corria atrás do sustento para dar o melhor para a família. E chegou um determinado ponto da vida do meu falecido pai que ele já tinha melhorado bastante a situação financeira dele. Porém, ele se viciou no vício do alcoolismo. E foi a queda dele. Ele perdeu a família, ele perdeu tudo que ele tinha conquistado. E ele acabou se tornando até um morador de rua. E a um determinado dia, meu esposo falou, olha pro teu pai, o diabo tá querendo fazer o mesmo com você. Né? Meu pai tava a ponto de morrer. Então, toda aquela trajetória que aconteceu na vida do meu pai, de repente o diabo estava querendo que acontecesse na minha. Como falam, maldição hereditária. Então, eu me dei conta que na minha vida estava acabando praticamente acontecendo o mesmo que havia acontecido com a vida do meu pai. E quem sabe, se você analisar na tua vida, também aconteceu o mesmo. Mas nós temos Deus e nós temos que tomar conhecimento disso e repreender esse processo, esse ciclo que vem passando de família, de geração em geração, de família para família, e decretar o fim disso. Deus, ele foi muito misericordioso comigo, que hoje eu tô aqui falando com vocês, testemunhando isso. E dizendo que se você se encontra num abismo sem saída, que você não vê saída pra nada, que você tá nesse abismo desse maldito jogo, a solução é Jesus. Eu tive o apoio do meu esposo, né, da família, mas foi determinação minha me fortalecer em Jesus, me fortalecer com Deus, pedir a ajuda dele. E foi assim que eu venci. O meu objetivo não é que eu fique famosa no YouTube nem nada, mas eu quero que esse testemunho chegue a muitas vidas que de repente estão pensando até em ceifar as suas vidas porque não vê mais solução, porque já perderam a família, porque já perderam bens, porque não vê mais motivo para viver. Tem motivo sim, enquanto a vida há esperança, e a nossa esperança está em Cristo Jesus. Tem um versículo da Bíblia que eu carrego sempre comigo, que eu gosto muito de ler, que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2, que fala assim: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus,
Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e o rebanho das tuas ovelhas. Bendito o cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos, que se levantaram contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a mão, e te abençoará na terra em que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como tem te jurado, quando guardares os teus mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te fará abundar de bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra, no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer. Então, às vezes a gente procura, de alguma forma, atalhar o caminho, mas nós temos que passar pelos processos. E a palavra do Senhor, ela é clara. Nós temos que obedecer a Ele para nós sermos abençoados. E também tem algo que eu quero compartilhar a respeito da armadura de Deus, que está em Efésios 6. Porque a armadura, quando fala Efésios 6 e o verso 10, que diz a armadura de Deus, fala assim: irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, as ciladas do diabo, elas estão constantemente ao nosso derredor, porque o diabo está ao nosso derredor, bramando e rugindo como um leão 24 horas por dia. Nós é que vacilamos quando nós damos brecha para ele. Ele não perde tempo. No verso 17 fala assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Porque o capacete de salvação? Porque o diabo, ele vai continuar, depois que você decidir parar com os jogos, ele vai continuar lançando na tua mente expectativas de que você volte a jogar e que você volte a ganhar. E nesse momento você tem que orar, vigiar mais ainda, para não entrar em tentação. Peça ajuda para alguém.
converse com o pastor, converse com alguém. Você que está ajudando essa pessoa, depois, né, se for um cônjuge, alguma coisa, não fique cobrando, não fique jogando na cara, porque com a mesma corda que você ajuda a tirar do poço, você pode enforcar a pessoa, sufocando ela. Então também peça discernimento para Deus, para Ele conduzir você, que vai auxiliar essa pessoa que precisa de ajuda. Também quero deixar um pedido aqui para as igrejas que deem mais atenção a essa situação que envolve o jogo do tigrinho. Eu mesma já ouvi na igreja que eu congrego fazerem piadinhas ou fazerem comentários de mau gosto. Você acha que se tiver alguém ali que está precisando de ajuda, que está envolvida no jogo, ela vai ter coragem de chegar e pedir ajuda depois de ouvir comentários assim? Não. Ela pode se afundar mais ainda. Então abram mais um leque a respeito disso. A gente sabe que há vários vícios, né? Há pessoas viciadas em pornografia, há pessoas viciadas no adultério, há pessoas viciadas em drogas, há pessoas viciadas no alcoolismo. E isso não só faz mal para você, mas acaba afetando as pessoas à sua volta. E a gente sabe que isso não agrada a Deus. Por exemplo, quando algumas pessoas souberam que eu estava envolvida no jogo, me falaram assim: mas você, como assim? Você é esperta, coisa e tal. Mas eu não estava vigilante, eu dei brecha pro inimigo, ele entrou e ele quase destruiu tudo, eu tenho certeza que a intenção dele era destruir a minha vida. E eu quero pedir para você que não julgue quem está passando pelo processo. Se a pessoa chegasse para Jesus e falasse, contasse a situação que ela está vivendo, independente do vício que ela esteja encarando, o que Jesus falaria para ela? Jesus falaria: vá e não peques mais. Mas ele também falou assim que quem não tem pecado atire a primeira pedra. É muito fácil você julgar, criticar enquanto não acontece dentro da tua casa. Mas nenhuma família, nenhuma pessoa está livre das ciladas do inimigo. É o que Deus quer para nós? Não. Deus nos dá o livre-arbítrio. É nós que fazemos as escolhas. Porém, se nós não estiver firmados nele, sempre constante em oração, sempre vigilante, é possível de em algum momento a gente cair, ter alguma queda. Mas assim, Deus está de braços abertos para te ajudar, para te apoiar, para te dar força, para te dar ânimo. Basta você querer, basta você procurar ajuda. E enquanto a vida há esperança, enquanto você está vivo, você pode conquistar tudo que já perdeu. E é isso. Hoje eu sou grata a Deus pela oportunidade que Ele me deu de estar aqui, de estar com a minha família. E eu agradeço as pessoas que oraram por mim, algumas sabiam, outras não. E eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor, pela misericórdia dEle. E, diabo, você perdeu. Você perdeu mais uma vez, graças a Deus. E vai ser assim, a vitória do povo de Deus. E eu quero estar orando por você. Receba essa oração em nome de Jesus. Coloque a sua mão no seu coração e sobre a sua cabeça neste momento. Senhor meu Deus, em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho a Ti elevar os meus pensamentos neste momento. E eu oro juntamente com muitas pessoas, Senhor, que passaram pelo momento que eu passei, que estão passando, Senhor, que estão sem forças, que estão pensando em tirar a vida. Pai amado, em nome de Jesus, repreenda, Pai,
todo pensamento diabólico que Satanás coloca na mente dessas pessoas. Deus amado, que elas possam fazer uso do capacete da salvação, Senhor, de toda a armadura de Deus, que elas possam, Senhor, se revestir do seu poder para ter forças e lutar contra, Senhor, as setas malignas do diabo, Pai, que não são além outra coisa de querer destruir as vidas, as famílias, Pai. Tem quantos que, Senhor, estão passando por momentos terríveis, assim como eu passei, que estão precisando de uma palavra, que estão precisando de um apoio, que estão precisando de ajuda. Abre a mente delas, Senhor, direciona o que elas devem fazer neste momento, Senhor, meu Deus. Cura, Pai, a alma, Senhor, cura o coração, cura a mente, Senhor, meu Deus. Tira as vendas dos olhos, Pai, que elas só possam dar ouvido à Tua voz e as vozes diabólicas, Senhor, sejam repreendidas e caídas por terra. Só o Senhor tem poder para tirar toda a sujeira que o diabo implantou, Senhor, meu Deus, através desse jogo. Toda maldição, Senhor, aberta através das portas desse jogo que entraram dentro das casas, dos lares para destruir famílias, Senhor, meu Deus. Sejam, Pai, quebradas, destruídas, repreendidas em nome do Senhor Jesus. Pai amado, eu entrego a minha vida, eu te agradeço, Senhor, por o Senhor ter me concedido este momento, esta oportunidade, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, eu só te agradeço. Fica com todos nós, em nome de Jesus.